Então, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. A gente aguarda, o Fernando está nos ouvindo, doutor Fernando, então vamos lá. Eu ia anunciar para vocês aqui o que estava na pauta, mas o doutor Damasceno mudou para uma coisa muito mais séria, importante e urgente, e eu nem sabia, conversando com ele antes da reunião, é que ele me falou. Então, agora eu vou deixar a surpresa para ele mesmo. Vocês vão ouvir. Então, doutor, boa sorte aí, boas falas. Obrigado, amigo. Nós vamos registrar e obviamente, ficar gravado, e vai ficar no YouTube e também no site da ADASF, o novo site da ADASF, que entrou no ar semana passada, nós já estamos fazendo o direcionamento para essas gravações, todos os vídeos desse programa já estão lá. Mas, realmente, Sandoval, e Torres, Joselto, João, Marcelo, doutor Fernando, acho que é Vanderlei, né? Vanderleia. Na verdade, nós tínhamos feito uma pauta semana passada e mandamos no convite. E, quando foi ontem, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal resolveu colocar em pauta e aprovar o projeto de lei complementar do Senado Federal, número 332 de 2018, que antes mesmo do Supremo decidir, ele já retirava do bojo da Lei Candir a tributação nas operações de transferência, sob a alegação, já vinda do Superior Tribunal de Justiça, de que a mudança de um estabelecimento do mesmo titular não gerava, não trazia ou não materializava o fato gerador do ICMS, porque não havia transmissão de propriedade. E, na minha opinião, o que foi aprovado ontem, embora eu recebi umas comunicações que tinha sido feito um trabalho para aprovação, eu acho que vai cair no mesmo buraco, o mesmo problema. Nós vamos comentar por que aqui. O doutor Fernando, que está nos ouvindo, já trabalhou conosco nesse espaço e nós elaboramos um projeto que, embora não tribute a operação, trazia a oportunidade da transferência do crédito, simplesmente transferência do crédito. E por mil situações que nós já comentamos aqui. A situação que nós vamos comentar agora, que foi por razão porque eu tirei um dos itens da pauta e coloquei esse, pela novidade, por ter sido ontem, e hoje a gente precisa comentar, e até alinhar alguns comportamentos a serem adotados, é que mais na frente um pouquinho, eu tenho quase certeza que os grandes contribuintes vão novamente trabalhar para a derrubada desse dispositivo que está sendo acrescentado na Lei Candir. Eu só estranho como é que as entidades de grande porte, como a Abras, mandou uma correspondência para o Senado Federal, uma moção de apoio ao projeto do jeito que estava, né? Nem do jeito que está. Então, nós vamos ver como é que ficou bem melhor do que o que estava. E a Abras mandou uma moção, um documento de 28 páginas, e dentre elas eles defendem, acho que você dá para ver aqui. Olha aqui. Documento da Abras, dirigido ao presidente do Senado. Tem 28 páginas, entre elas defendendo esse projeto que nós vamos comentar agora. Então, vamos para ele aqui oficialmente e a gente depois comenta mais. Nós vamos, então, passar esses slides. Nosso vídeo institucional está aí. Tema esse. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem, dia 25 de abril, o fim do ICMS nas transferências. É o PLS 332/2018. Hoje, esse PLS, eu até comentei, ele agora recebe a sigla de PLS, que é Projeto de Lei do Senado. Ele recebe também a sigla que foi unificada em PLC, Projeto de Lei Complementar, tanto faz ser do Senado como ser tem origem na Câmara Federal. E o segundo item, era o nosso da primeira chamada, é o que muda com a decretação do fim do estado de emergência de saúde pública, principalmente os impactos nas normas trabalhistas.
Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Muito bem. Nós já vimos essa tela em outra oportunidade, que diz o seguinte: a STJ decretou, obviamente até simulou, que não há ocorrência do fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos da mesma titularidade, mesmo em operação interestadual. Óbvio que se é transferência, você não vai transferir mercadoria sua para outro estabelecimento, a não ser, né, com outra natureza, doação ou venda. Então, transferência significa entre estabelecimentos da mesma titularidade. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ele apresentou em 2018 projeto de lei complementar do Senado, número 332, 2018, com 2 artigos somente. O primeiro artigo dizia: não incide ICMS nessas operações. Segundo o artigo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Eram 2 artigos somente. Foi esse dispositivo, ou essa proposta, que eu comentei agora há pouco, que a Abras fez moção de apoio. Porém, como a gente já comentou aqui, a senadora Kátia Abreu apresentou uma emenda, a emenda número 1, foi a única emenda que foi aprovada pelo senador, no relatório do senador Irajá, do PSD do Tocantins, não sei se ele ainda está no PSD, né? Então, o que ela colocou é o que nós vamos discutir agora. Ela colocou 2 dispositivos preservando o crédito fiscal, porque no momento em que você pratica uma operação que não incide o ICMS, diz a Constituição, ou diz a lei complementar, de que você tem que estornar o crédito fiscal da aquisição. Então, o estabelecimento que remetia a mercadoria para outro estabelecimento não gerava crédito para o outro estabelecimento e ainda tinha que tirar fora, ou seja, excluir o ICMS crédito da sua aquisição. Quando o seu estabelecimento destino vendesse a mercadoria, não ia ter crédito para aproveitar. Então, era essa a proposta que ficou andando por esse tempo todinho e foi modificado com a proposta da senadora Kátia Abreu. Então, veja bem, está na Lei Candir, artigo 12, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Aí tem inciso 1, da saída da mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Essa reticência dizia assim: mesmo que seja para estabelecimento do mesmo titular.
Então, tinha essa expressãozinha que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional e a proposta de redação tirou daí. Então, aí vem o parágrafo 4º. Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto de saída de mercadoria do estabelecimento. Essa aí já é a proposta da Cátia Abreu. Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte para outro estabelecimento do mesmo titular. Quer dizer, não precisava fazer um negócio desse aí para dizer tudo isso, né? Bastava dizer que não se considera ocorrido o fato gerador do imposto à saída de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo titular, que já estava resolvido, mais simples, né? Mas botou esse negócio bem longo aí. Aí acrescentou, mantendo-se integralmente o crédito tributário em favor do contribuinte que decorre desta operação. É confusa a redação? É, mas dá para entender. Ele está querendo dizer que o contribuinte que remete a mercadoria para outro estabelecimento seu, dentro ou fora do estado de origem, não gera débito do ICMS. Mas ele permanece, o estabelecimento remetente permanece com o crédito fiscal para aproveitar lá na frente. Ou seja, não se tornaria conforme a lei determina. Então, é isso que eu digo. Então, o estabelecimento de destino não teria crédito fiscal, mas o de origem ficaria com crédito para aproveitar em outra operação. E acrescentou mais ainda. Alternativamente ao disposto do parágrafo 4º deste artigo, fica o contribuinte autorizado a fazer a incidência, ou seja, calcular o imposto. Fica o contribuinte autorizado a fazer a incidência e o destaque do imposto na saída do seu estabelecimento para outro estabelecimento de mesmo titular, hipótese em que o imposto destacado na saída será considerado crédito tributário pelo estabelecimento destinatário. O que significa isso? Destaca o imposto e recolhe do estado de origem. E o estabelecimento do destino usa esse crédito fiscal e paga a diferença como hoje está ocorrendo. O que é importante dizer é o seguinte, veja que está colocando no bojo da Lei Candir uma norma. Veja que coloca no bojo da Lei Candir um dispositivo que o Supremo já julgou inconstitucional. E o que o Supremo julgou? Que não incide ICMS na transferência. O que está dizendo o parágrafo 4º? Está dizendo que o contribuinte pode destacar e recolher o imposto. E no 5º diz que pode, alternativamente, em vez de não destacar e ficar com o imposto, ele destacar, melhor dizendo, e remeter esse crédito na nota fiscal numa operação normal. Então, além de confusa essa redação, ela, com certeza, vai voltar para o Poder Judiciário para dizer, isso pode? E o Judiciário vai dizer, não pode, porque nós já decidimos dessa forma. O que eles estão revogando? Parágrafo 4º do artigo 13. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é. Então, se por acaso não tem incidência, não tem que ter base de cálculo. Então, simplesmente está revogando o dispositivo que estabelece a base de cálculo. Acontece que, alternativamente ao disposto do parágrafo 4º, fica o contribuinte autorizado a fazer incidência e destaque do ICMS do imposto. Qual é a base de cálculo, então? Se eles tiraram a base de cálculo, tiraram como fazer a base de cálculo. Então, uma coisa contraria a outra e a redação ficou muito prejudicada. Razão por quê? Eu digo que nós precisamos trabalhar a proposta que foi elaborada nesse fórum por nós, com a redação originária do doutor Fernando, que ela simplesmente diz, não incide, o ICMS, ok, não incide. Porém, o estabelecimento remetente pode e deve remeter o crédito fiscal para o estabelecimento destinatário. Só remessa, transferência de crédito fiscal. Basta isso. E não altera essas operações, essa confusão toda. É isso que foi aprovado. Agora vai para o plenário do Senado Federal. E lá vai ser discutido novamente. Mas, como vocês estão vendo, nós estamos com 3 dispositivos. Primeiro, tem conflito
com o que eles revogam. Segundo, as redações são muito complexas e confusas, porque joga uma coisa para lá que o leigo não vai conseguir decifrar em hipótese alguma. E mais ainda, altera o bojo da lei complementar número 87, que é a Lei Candir, trazendo de volta aquilo que o Supremo já retirou, ou seja, a possibilidade de incidência do ICMS nessas operações de transferência. Eu vou parar aqui por enquanto para discutir essa matéria e depois voltamos para o segundo item, certo, Sandoval? Esse aí já me enrolou a cabeça toda, né? Pois é, então nós vamos discutir esse aqui. Nós vamos discutir esse aqui e depois a gente volta para o segundo item. Antônio Cabral Filho, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, doutor Damasceno. Boa tarde, Sandoval e os companheiros aí. É um prazer estar aqui com os amigos. Muito bem. Então, está aberta a discussão desse primeiro item. As dúvidas. Agora eu fiquei mais confuso ainda, porque, ao que parece, vai ter um interregno aí entre o interesse, o contribuinte interessado em entrar para isso e para o Supremo dizer, não pode, porque eu já falei que não pode. É só se alguém entrar, Sandoval, só se depois lá na frente alguém questionar. O que vai acontecer é o seguinte, foi levado ao Supremo o questionamento sobre a constitucionalidade dos dispositivos através do governo do Estado do Rio Grande do Norte, através de uma ADC, chama-se Ação Direta de Constitucionalidade. O Supremo disse que não era constitucional isso aí. O Supremo disse que não era constitucional e tirou o dispositivo do artigo 12, tirou do artigo 24, tudo isso através da ADC 49. Muito bem. Então, significa que houve um seccionamento da Lei Candir para tirar a tributação dessas operações. O projeto de lei aprovado ontem devolve para a Lei Candir a possibilidade de tributar novamente a mesma operação. Ora, se o Supremo julgou inconstitucional porque a Constituição não permite essa tributação, eu, sem modificar a Constituição, vou modificar a lei novamente, que é infraconstitucional. Eu vou jogar lá de volta outro dispositivo inconstitucional. Mas isso vai valer? Vai valer. Até quando alguém for ao Supremo de novo pedir para derrubar novamente. Aí o Supremo derruba de novo, se derrubar, né? Pode ter outro entendimento, mas o imediato é isso aí. Porque eles estão modificando a Lei Candir para trazer de volta, com outras palavras, a mesma coisa. Doutor Fernando, se eu estiver errado, o amigo me corrija. Como não tem nada errado, não tem o que corrigir, né, doutor? Obrigado, doutor Fernando, mas é sempre bom pedir o apoio. Pois é. Então, Sandoval, é isso aí. Agora, isso foi o primeiro passo, que foi na comissão, né, de assuntos econômicos. Agora vai para o plenário. Tem outro projeto tramitando na Câmara, que, na minha opinião, ainda é pior. Ainda é pior do que esse aí, que esse outro tem apoio eu acho que é da APAS. Então, esse ainda é pior, porque também traz a mesma coisa para o bojo. Nós já entregamos para discutir, para ver se nós caminhamos com o projeto que foi elaborado, que trata só da transferência de crédito, que aí não teria problema, ok, estava tudo resolvido. Mas, até agora, ainda não andou praticamente nada. Eu acho que a solução vai ser nós entregarmos a um deputado para ele assinar esse documento. Depois que estiver tramitando, a gente procurar apoiar, porque, por enquanto, o jeito que está, as propostas que tem tramitando, elas são confusas e não atendem. Vamos só resumir. A Constituição diz que não gera imposto. E essas propostas estão gerando imposto. Numa lei infraconstitucional. E ou se modifica a Constituição para dizer que na transferência tem imposto, que é mais difícil, que era a emenda constitucional, ou simplesmente regulamenta na Lei Candir a transferência de crédito fiscal nesse tipo de operação. É por esse caminho que nós temos que caminhar. Ok? Eu só vou fazer um comentário, né, das situações normalmente existentes nas companhias. Então, uma companhia que está tentando a todo custo fazer as coisas direitinho se sente desprotegida com um processo desse. E
e o que fazer melhor, aguardo, faço desse jeito, consulto e tal. Há outro tipo de companhias que a gente conhece até um pouco mais, principalmente grandonas, né? Deve fazer uma festa danada com essa lacuna, né? Esse pedaço que essa coisa fica indo e voltando, deve dar uma arrumada legal na contabilidade. Vamos depois, vocês fizeram assim, depois fizeram assim, eu estou aqui e tal. É uma maravilha. Eu estou falando de gente grande sem falar nome, né? Mas eles são especialistas nisso, então vai ficar uma beleza, na minha opinião. É bom que se esclareça, Sandoval, que a decisão do Supremo ainda não transitou. Os embargos declaratórios ainda estão em pauta para julgamento. Então, no momento, a previsão era que eles ficassem com isso valendo a partir de 1º de janeiro de 2022. Como os embargos declaratórios não foram julgados, não transitou em julgado, então, por enquanto, ainda está meio confuso, mas quem está gerando esse tributo está normal, não tem problema. Quem está emitindo nota fiscal, porque a decisão não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, não pode ninguém ser penalizado por isso. É tanto que os estados estão calados. Os estados estão esperando a decisão final do Supremo para agir. Eu tive conversando com o pessoal do Concefaz, eles estão esperando a decisão, o que vai sair, que modulação vai sair nesses embargos declaratórios. Eles estão acompanhando, estão aguardando isso aí. As decisões eram que modulasse até 1º de janeiro, mas até 31 de dezembro, melhor dizendo, e 1º de janeiro já entraria em vigor, só que eles não concluíram, não pode fazer uma decisão retroativa. Se estabelecer, eles vão trazer insegurança jurídica. Então, está nesse sentido. Enquanto lá não sai, é que se está trabalhando através do Congresso Nacional pelas duas frentes. Mas eu entendia que deveria ter uma terceira frente, na Câmara Federal mesmo ou no Senado, pode ser até na Câmara, em vez de tributar, fazer somente transferência de crédito fiscal. Pois não, José? Me estranha nisso tudo, Damasceno, eu não sei se é percepção errada, é o silêncio do CONFAZ, porque isso cria um rebuliço danado entre os estados. Porque, assim, a gente tem um modus operandi que vem nessa situação há quantos anos, né? Quantas décadas? Então, isso só para discutir já é um conturbado. Agora, você imagina entrar na prática e a gente, eu não sei se eu tenho entendimento errado, mas isso já está em vigor, né? Não sei como seria esse estar em vigor, né? Mas não se cumpre na realidade, né? Então, como que isso acontece? Como que é o nosso, sim, essa visão jurídica em relação a tudo isso? Só quem pode deixar de destacar o ICMS e recolher é quem tem uma decisão judicial própria. Não existe uma decisão erga omnes ainda. Então, quem não tem decisão pode continuar normal. Aí você me diz, por que os estados não têm interesse? Não tem interesse nenhum. O estado remetente, se simplesmente passasse o dispositivo sem a emenda da Cátia Abreu, se simplesmente passasse o projeto originário, o estado remetente ganharia, o estado destinatário ganharia também e o cliente pagaria a conta. O contribuinte pagaria a conta. Porque o estado destinatário o remetente teria estornado o ICMS, que o contribuinte não ia usar como crédito, e o estado destinatário ia receber carga cheia de tributação, porque o contribuinte não tinha crédito a aproveitar para reduzir o ICMS a ser recolhido. Então, eles estão calados por isso, porque eles não têm interesse no assunto. Pelo contrário, se tiver tudo, está bom demais. Mantendo como estava, está bom, mantendo do jeito que o Supremo está dizendo, está melhor ainda. Então, é por isso. Entendi. Mas hoje, quem não tem uma liminar dizendo que não é para emitir, não é para destacar, é para continuar destacando. Entendi. Tá certo. Mesmo tendo o julgamento do Supremo como inconstitucional. Mas ainda não foi julgado erga omnes, porque não transitou em julgado. Entendi. Por isso a modulação. Quando a modulação sair, aí sim, aí a coisa vai estabelecer. A partir de quando? Entendeu? Tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Então, vamos passar para o segundo item. O outro item, mas é para registro.
O que muda com a decretação do fim do estado de emergência de saúde pública? Bem, vocês sabem que no início da pandemia teve diversas normas, são mais de 400 normas que foram ao longo do tempo estabelecendo o que nós chamamos de SPIN, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. Para isso, precisou de diversas leis específicas, de um decreto, e principalmente da ação do Congresso Nacional para aprovar tudo isso da noite para o dia, o que eram exatamente essas medidas que foram aprovadas. Então, agora, no dia 17, o ministro da Saúde disse que ia decretar, e eu ainda não vi o decreto, o estabelecimento do fim desse estado de emergência de saúde pública. Isso está previsto para maio. Nós já estamos trazendo aqui o que vai acontecer quando esse decreto entrar em vigor. Então, entra em vigor o seguinte: o uso emergencial de vacinas. O uso emergencial de vacina está autorizado por uma portaria da Anvisa, que autoriza vacina X, por exemplo, a Coronavac, que ainda hoje não tem aprovação definitiva, e as que não têm aprovação definitiva, elas não poderiam mais ser usadas a partir do momento que se extinguir a emergência em saúde pública de importância nacional, a SPIN. Só poderia ser utilizado as vacinas que já têm aprovação definitiva e poderiam, inclusive, ir para as farmácias particulares, né? Então, pode ser comercializada pela iniciativa privada. O isolamento, o que é o isolamento? Aquele negócio de um estado para o outro, de um país para outro, um avião que vem, um navio que vem, um trem que vem. Então, esse isolamento também não poderia mais ser aplicado por unidades da federação, ou pela própria União, ou por município. O orçamento de guerra, que também foi autorizado pelo Congresso Nacional, separar o dinheiro do dia a dia da nação, né, do orçamento certo da nação, com os estados, com o município, do orçamento com as verbas destinadas à pandemia. Então, não foi misturado, uma coisa foi separada da outra, as verbas foram destinadas para essa finalidade de combate à pandemia. Então, chama-se de orçamento de guerra. Também esse orçamento já perderia qualquer efeito e nenhuma verba desse orçamento poderia ser utilizada para essa finalidade. Ela passaria a ser custeado pelo SUS, como já havia antes em outras vacinações de outro tipo de endemia. A Lei 13.993 de 2020, que veda a venda de produtos utilizados no combate à pandemia para o exterior, ela perderia o efeito. Então, ou seja, os insumos, as coisas que você não pode vender, a partir do momento em que esse estado de emergência fosse extinto, então as indústrias que fabricam esses insumos poderiam vender para outros países. A Lei 14.124 de 2021, que também facilita a compra de vacina, tira aquelas concorrências, aquele negócio, basta a oferta, a análise do preço e a aprovação para a compra. Então, a diminuição da burocracia e da responsabilização para efeito de compra de vacinas, ela também voltaria ao sistema anterior de concorrência. De concorrência, quem vendesse por menor preço, aquela qualidade, etc, etc, etc. A vacina específica para essa pandemia. E a Lei 14.125 de 2021, ela foi uma exigência das indústrias de vacina. E o que diz essa lei? Que a indústria de vacina, uma vez aprovada, a vacina, uma vez aprovada pela Anvisa e autorizada pela Anvisa, um efeito colateral não pode levar responsabilidade ao fabricante. Então, quem poderia ser responsabilizado é os estados, o Distrito Federal e os municípios que iriam aplicar. Então, se estava aprovado, ele teria que ver as condições de aplicação, de controle, de validade, etc. Essa lei também perde a vigência e vai trazer a possibilidade de se acionar o fabricante da vacina. Então, esses são os principais pontos que eu separei, que ocorrerão de imediato no momento que entrar em vigor, ou seja, no próximo mês de maio, entrar em vigor o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, que ficou conhecido nacionalmente como SPIN, que é esse programa. Em relação às regras trabalhistas, eu comentei que foi publicada a medida provisória número
1108, que trata do teletrabalho, do trabalho em home office e do trabalho híbrido, e a MP 1109, que flexibiliza as regras trabalhistas em caso de emergência nacional ou em caso de SPIN. Se a SPIN é extinta, ainda hoje não está. Então, essa lei 1109, 2022, fica no limbo. Ela fica aguardando uma nova pandemia, que Deus queira nunca venha. Né? Mas é só nesse caso aí, em estado de emergência, que ela voltaria a vigorar. Significa o quê? Eu já até falei aqui. Que se por acaso viesse a ocorrer, ou retornasse a pandemia, o estado de pandemia, de emergência, as empresas já estariam com as normas para praticar no seu dia a dia, de fechamento, de diminuição de carga horária, de antecipação de férias coletivas, de redução do horário de trabalho, de redução salarial, que são aquelas normas que nós já comentamos aqui, que então já estão todos no bojo dessa lei 1109 de 2022. Regras trabalhistas vigentes que ficariam mais maleáveis. Uso de máscara. O uso de máscara, por não ser obrigatório publicamente, a empresa fica com o poder de estabelecer. Usa ou não dentro da empresa. Então, vai depender de cada empresa estabelecer. Eu quero que mantenha o uso por prevenção das máscaras aqui no expediente, ou no estabelecimento de refeição, ou no estabelecimento X, ou no local X, onde manuseia alimentos. Que hoje, você sabe perfeitamente que nos hospitais, nas farmácias, normalmente o pessoal que trabalha com medicamento, as enfermeiras, já usa a mistura de luva com máscara, já usa máscara. Então, o que fica vai ficar a critério da empresa. A empresa que, por acaso, quiser estabelecer internamente, vai poder estabelecer. Um detalhe, não pode estabelecer para uma pessoa X e pessoa Y. Se estabelecer para um, tem que estabelecer para todos. Ou então, estabelecer quem tiver com sintoma de gripe. Por exemplo, os empregados que apresentarem sintoma de gripe poderão frequentar a empresa e trabalhar com o uso de máscara. É uma norma interna coletiva, não pode ser individualizada. Não pode ser um decreto que estabelecia tem que ser para todos, não pode ser uma norma individualizada. Afastamento por suspeita de Covid. Isso, obviamente, é uma questão de saúde pública. Então, quem vai dizer, como hoje já diz, fulano está com doença X, ou portador disso, aquilo, outro, é o médico que vai consultar. Então, ele deve se reservar para prevenir os outros, porque o interesse individual, ele não se sobrepõe ao interesse coletivo. Então, vai ficar a critério do médico. Mas as empresas também podem criar um protocolo interno dizendo: quem apresentar sintoma de suspeita de Covid, não compareça para trabalhar, que a falta será abonada. Então, ele teria que abonar a falta, não pode descontar. Mas aí vai ficar a critério do empregador estabelecer esses controles internos. Trabalho presencial. Hoje, nós temos diversas pessoas trabalhando fora do estabelecimento do empregador. No momento porque a lei autorize e por prevenção. Vai ficar a critério do empregador o retorno desse pessoal, mesmo que não tenha sido vacinado plenamente, inclusive as grávidas. Volta à norma antiga, inclusive as grávidas, as pessoas com mais de 60 anos, que também hoje têm um tratamento diferenciado, voltam todos a trabalhar dentro das prevenções que forem estabelecidas pelo empregador. O home office não vai alterar. Por que não altera o home office? Porque tem a medida provisória número 1108, que regulamentou, então é um contrato entre empregado e empregador, empregador e empregado, então é o que está posto naquela condição, não altera. Então é questão negocial entre o empregador e o empregado e vice-versa. Então não muda, a lei está lá à disposição para a negociação e a contratação formalizada. As gestantes eu já comentei. Então, a gestante volta à situação antes da pandemia. Estou falando isso, pessoal, depois que foi extinta a SPIN. Né? Hoje não tem as regras pertinentes. Bom, em resumo, é isso que nós temos. E está aí para a discussão e para quem tiver dúvida.
É sempre... Você comentou aí, doutor, no começo, que este de hoje, essa reunião de hoje, já vai ficar no site da DASP? Sim, vai. Vou aproveitar e vou ver lá, porque eu estou meio com nó aqui com as coisas. Desculpem, mas os velhinhos são assim mesmo, né? Eu não consigo sair daqui e dizer assim, mudou isso, não mudou aquilo, vai valer isso, não vai valer aquilo, eu vou ter que dar outra olhada. Falando em site da DASP, eu quero dizer que é liberado para quem quiser puxar e publicar no seu site, é livre, a republicação é livre. Ele vai estar no site a partir de amanhã, porque nós damos sempre aquela penteadazinha do início, aquela sala de conversa que a gente sempre tira fora, né? Que a gente conversa de futebol, conversa do Galo Mineiro, conversa do Santos, conversa do Coritiba, sobre o Coritiba e assim por diante. Um tal de São Bento, e assim a gente tira, tudo a gente tira do começo. Então, a partir da manhã, tudo que nós comentamos aqui vai estar exatamente na nossa live. Aliás, publicado no site e no nosso YouTube, canal YouTube. No próximo encontro, eu vou trazer novamente comparação entre esse projeto de lei que foi aprovado na comissão, que nós comentamos, comparar com o projeto de lei que foi elaborado pelo doutor Fernando aqui do nosso fórum, e que está entregue ainda para ser impulsionado. Nós estamos aguardando a impulsão. Ontem, o Juliano me perguntou como é que estava, e eu aqui pergunto, porque nós mandamos, encaminhamos para... O que está faltando é o seguinte, é que eles coloquem para que as entidades digam sim ou não. Então, eu acho que está faltando somente isso aí, para que... Aí já sei. O José até mandei, né, José, do projeto, você disse que ia submeter ao seu jurídico, né? Então, está faltando isso para a gente impulsionar. Ele pode ir independente, como ele pode ir com uma emenda, apresentado como uma emenda nesses que estão tramitando, sabe? Como um substitutivo nesses que estão tramitando. Mas, de qualquer forma, nós vamos voltar, e no próximo encontro, que será... Nós estamos hoje no dia 26, será no dia 10 de maio, então nós vamos trazer à tona o comparativo entre os dois projetos, ok? Ok, ótimo. Alguma colocação? E os amigos que tiverem algum tema a ser abordado, por favor, pode provocar o fórum para que a gente procure trazer quem entende. Se nós não entendermos, nós falamos. Se não entendermos, nós procuramos a quem. E José, eu quero já deixar um convite com um amigo para que você convide o nosso novo presidente da ADEMIG ao próximo evento presidir a mesa de debates. Então, já fica o convite aberto para que nós possamos trazer o novo presidente da ADEMIG. Assume no dia 4 de maio, não é isso? De fato e de direito? De fato e de direito. Certo. Pronto. Eu vou ver com ele direitinho, Sandoval, porque o Kelvin, como ele tem uma dinâmica empresarial bem ativa, eu estou tendo um trabalho um pouquinho maior para poder conseguir conciliar ele nos eventos, sabe? Certo. Mas como aqui a gente tem um evento remoto, eu vou prepará-lo aí numa agenda sua, porque a gente tem, além dessa parceria, é uma satisfação para a gente, né, estar na casa promovida por você e pelo Sandoval aí, né, e a gente só tem a agradecer por esse evento que tanto contribui com a gente. Então, né, já deixo aqui o meu agradecimento ao Sandoval, Damasceno, por todo esse processo aí, tá? Então, eu vou ver com ele e te retorno. Okay. Ele mora em Uberlândia? Em Uberlândia. Tá. Ele trabalha ainda na Martins, né? Trabalha, ele é ativo na Martins. Tá. Eu me lembro dele, conheço ele, já tivemos várias vezes aí, em vários encontros. Faz algum tempo. Aliás, com a Covid faz muito tempo que eu não vejo um monte de gente, né? Mas esse aí, a gente sempre se via aqui em São Paulo, ele vinha aí nos eventos, tudo. Agora faz tempo que eu não o vejo. Parece que esse ano, pela nossa reunião de hoje de manhã, né, Sandoval, que nós vamos dar uma retomada em alguns eventos aí. Então, pode ser que a gente tenha oportunidade de nos contatarmos pessoalmente em alguns, né?
se não vier nenhuma nova frente, nova onda lá da China, né, a gente Se Deus vai estar quiser, presente. se Deus quiser, não vem, não. Se Deus quiser. Muito bem, vamos ouvir o Antônio Cabral, ver como é que estão as coisas na Bahia. Oxente. Aqui... Oxente é Pernambuco, né, Antônio? É verdade. Grandes emoções aqui. Oxente Bexi, em Pernambuco. Grandes emoções aqui nesse ano de... Eu acho que caiu. A emoção foi tão grande que caiu. Foi, mas ele volta, ele volta. Vamos aguardar um pouquinho que ele volta. Isso. Deve ter esbarrado a mão, alguma coisa. Ele foi tirar o microfone do ouvido. Você foi falar oxente, ele magoou. Foi. Eu acho que o culpado é o Joselto. Voltou. Pronto, Antônio, caiu. É a grande emoção. Eu estava falando, desculpa, caiu aqui, mas aqui na Bahia está bem turbulento esse ano político, né? Mas é para um bem maior. Né? Mas estamos aí seguindo e esperar dias melhores, mas estamos com um ano tanto quanto turbulento aqui pela República dos Baianos. Por enquanto, os projetos têm que ficar parados aguardando, né, o mar ficar menos revolto, né, Antônio? Exatamente. Aí a gente está esperando algumas definições, se define para um lado, se define para o outro, mas é muito próprio, né, desse ano, quando um ano com eleição tão importante, eleição aí, presidente, governador, senador, os deputados. É verdade. É um ano que mexe. E agora por diante começa a aquecer, né? Isso. Então, graças a Deus, nós passamos nosso PL ano passado. Não é verdade? Mas vamos seguir, assim, muito bem pontuado aí pela Ademig, a importância do fórum. Eu estava ausente esses dias por alguns conflitos de agenda, mas eu acho que a gente tem que fortalecer nosso fórum, que ele é muito importante, ele deu uma contribuição ímpar para que a gente aprovasse o PL 05 e outras demandas mais, as discussões todas que a gente traz. Eu acho que a gente tem que buscar realmente fortalecer. É um momento assim, importante, técnico, além de técnico, essa nossa discussão aí de ideias com os outros colegas enriquece muito a nossa lida diária. Bem, obrigado. Todos, Só realmente corroborar aí com o que o Antônio Cabral falou, José Nilton. Realmente, a pandemia foi ruim para muita gente, para muita coisa, mas deixou esse fórum, né? E começou justamente no início da pandemia, foi iniciado, né, pela DASP, e a gente teve muito aprendizado e alguns resultados positivos, vários resultados positivos por conta desse fórum, né? E realmente eu acho importante fortalecer para trazer mais coisas que a gente precisa aqui, né? E realmente parabenizo aí o Sandoval, a você, doutor Damasceno, aí pela criação desse fórum. Obrigado, amigo. Nos trouxe aí muita coisa boa. Obrigado. Ô, Marcelo, eu preciso de pedir desculpa, amigo. Eu estava vendo a gravação do último fórum, aí você estava falando e eu não estava ouvindo e nem estava vendo aqui, e passei a palavra, ainda bem que foi para o seu advogado. Aí eu passei a palavra para o seu advogado. Então, eu quero lhe pedir desculpa registrar aqui, e o amigo estava comentando e eu realmente perdi aqui a linha e passei a palavra para o doutor, o advogado que estava no dia, que eu agora esqueci o nome. Doutor Sérgio. Pois é, por favor, meu amigo. Então, eu queria que você registrasse minhas desculpas. Imagina, tranquilo. A gente fica feliz de poder contribuir, né, de somar aí com as outras filiadas da BAD, de participar desse fórum que nasceu aí na pandemia para discutir assuntos tão pertinentes aí, né, do setor empresarial, né, e o Paraná está aqui para apoiar, para ajudar, para contribuir no que for possível. Temos o doutor Fernando Ishikawa, né, que é nosso tributarista aqui,
estamos à disposição. Muito bem, muito obrigado. Presidente, a palavra é sua para, para as considerações finais e encerramento. Eu tenho mais um minuto. Tem, Temos mais um minuto. Você tem o tempo que você quiser. Acho que aqui, por acaso, pode ser que o doutor Damasceno me ouviu falar isso, mas o João Fagundes, com certeza. Há 10 anos atrás, nas reuniões que nós fazíamos mensalmente, na ABAD, os executivos, os presidentes das filiadas iam, e a gente sentava ali, enfim, o dia a dia da associação, era bastante dinâmico. Né? E teve um dia que eu comentei a respeito do crescimento do cash and carry. Né? E até o Mário Português, lá de Rondônia, que vinha em todas as reuniões, sempre sentava no mesmo lugar, ele sempre falava muito alto. Falou, Sandra, você está falando que nós vamos quebrar? Eu falei, eu não falei isso. Eu falei que esse pessoal vai crescer, e muito. Faz 10 anos isso. Ele vai crescer e muito, 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 muito. E em algum momento começa a nos prejudicar, porque abre um atacadão numa cidade, na beirada de uma cidade, mata 50 varejistas clientes nossos. Abre um açaí, a mesma coisa. Abre um Carrefour, mata um monte de pequenos clientes nossos. Né? No seu caso do Torres, ele tem abastecimento com essas companhias grandes, porque ele está distante, está em Pernambuco, mas aqui é tudo atendido diretamente pelas indústrias. Aqui então, é atendido pelas indústrias também. Então, está muito complicado a entrada do Mateus e do Novo Atacado. Muita loja, você não sabe aonde vai caber tanta loja que eles estão prometendo. Então, eu estou escrevendo, isso não é uma coisa, pode ser até promessa, mas não tem tempo. Eu estou escrevendo alguma coisa sobre o desenvolvimento deles e o que eu enxergo que vai acontecer daqui a 5 anos. Quando eu estiver com isso pronto, eu vou falar com o doutor Damasceno e, de repente, a gente abre uma oportunidade para me fazer uma exposição. Ele abre o vídeo para mim, que eu queria fazer uma exposição. O que eu acho, como que eu acho que estarão as nossas empresas daqui a 5 anos com relação ao crescimento deste negócio grande chamado cash and carry multinacional e os grandões nacionais. Eu me lembro muito bem, vocês são testemunhas, eu passei um monte de convenções da Vale dando prêmio para o melhor atacadista do Brasil, para o Martins. Já ficava chato, não tinha o que fazer. Até quando não era, a gente põe o Martins aí que deve ser ele mesmo e tal. Estou falando de 10 anos atrás, veja o que está acontecendo hoje. Eu não tenho nada contra o Martins, eu quero que ele cresça, eu adoro o Solaí, a turma dele, quero mais é que eles cresçam. Mas veja a diferença. Ficava o Martins e o Macro ali 3 milhões, 3 bilhões, 2 bilhões e meio, não sei o quê. Hoje o Atacadão vende 50. 50 bilhões. E mais, vai vender mais. Se botar o grupo todo, sei lá para onde vai parar. Quer dizer, eu gostaria de, um dia, poder, de alguma forma, lidar com isso e discutir com vocês um pouco do como eu enxergo, como nós poderíamos enxergar nossas companhias da atual situação hoje e daqui a 5 anos. Como estarão nossas empresas aqui, da turma daqui a 5 anos? Então, eu queria deixar essa pauta aberta aí. Quando eu terminar, doutor, numa chance dessa aí, eu queria discutir. Daí eu quero avisar bastante para vocês também trazerem as vossas experiências e tal, para a gente fazer um debate sobre como estarão as nossas empresas daqui a 5 anos, mediante o crescimento dos key accounts e cash and carries vamos dizer, no volume e na velocidade que eles têm agido hoje. É mais ou menos isso aí que eu queria deixar. Muito grande aqui em Pernambuco. A gente está sofrendo bastante. Muitos clientes, cliente aí que a gente tem há 30 anos, que nunca teve problema, que você concedia crédito ilimitado sem problema nenhum, hoje está com problema. O que tem acontecido aqui é uma situação de que muitas empresas estão colocando na Serasa um bloqueio para que você não possa negativar.
Olha então, só. você quer fazer uma negativação da empresa, a Serasa não pode, porque existe um mandato de segurança para que isso não aconteça. Então, quando você tira o Serasa dessa empresa, né, tem um problema, que você não vê nada, está limpo. A Serasa não pode mostrar os problemas que ela tem. Ela não pode ser negativada, não pode ser protestada. A gente não entende o que está acontecendo aí. Realmente, sim. Obrigado, todos. Vocês acham conveniente a gente bater um papo disso? Nós temos agora a Feira da APAS, dia 19, aí, né? Perto do 16. Dia 16 até 19. 17, 19. Então, na semana seguinte, quem sabe a gente pode comentar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto, se o doutor Damasceno estiver de acordo, a gente debater um pouco, pelo menos nos posicionar, não nos posicionar, nos posicionarmos na realidade de hoje, sem proposta, porque isso aí não tem proposta. A proposta é que você vou mandar matar o diretor, não adianta, tem 80 diretores, então temos que lidar com isso, né? Temos que lidar com isso. A dificuldade de dar crédito está muito grande aqui em Pernambuco. Está muito grande. João, risco muito grande. João, dá para convidar alguém da Serasa para eles patrocinarem esse programa e alguém debater conosco este problema específico do Torres, que eu acho que é igual para todo mundo? Sandoval, eu vou entrar em contato com o pessoal lá da Serasa, sim, para ver se eles conseguem. Não sei se o tempo para eles, porque eles são meio enrolados, essa coisa do tempo aí, tem que dar um espaço maior de tempo. Mas eu vou dar uma conversadinha com eles amanhã e ver o que a gente consegue, de repente, para a semana do 24 de maio, né? Por aí. Para eles... Hã? O nosso próximo é dia 10 e 24, exato. Então, na semana do 24, que é depois da APAS, né? Deixa eu só colocar aqui nós vimos nos reunir na segunda-feira. Aí houve um movimento nacional em torno das eleições da FEComércio, o Brasil todo girou em torno da FEComércio, e as reuniões também eram às segundas-feiras, e a razão porque muitos não puderam participar. Então, nós mudamos para terça-feira. Eu estou vendo que a terça-feira não está atendendo a demanda. Eu acho que eu queria colocar em discussão se nós retornamos para as segundas-feiras ou vamos manter a terça-feira, porque sempre fez as segundas-feiras, mas houve esse problema e estava concorrendo diretamente com muitas reuniões. Mas nós viemos para terça-feira e o pessoal que não vinha por causa disso não veio para terça-feira. Então, eu queria colocar, Sandoval, para a gente discutir se voltaríamos para a segunda a partir do próximo encontro. Eu prefiro. Segunda-feira, eu acho que é um dia mais fácil, né? Vamos, então, votar aqui. Sandoval, João Torres, o que você acha? Está sem som, Torres. Eu acho melhor na segunda-feira. Segunda-feira. Josélito. Acompanho o voto dos relatores, né? Dos relatores, né? Vota com o relator. Marcelo. Segunda-feira também. E permaneceria às 17 horas, doutor Damasceno? Isso. Aí vocês é que dizem. Se quiserem puxar para 16 ou mudar, para mim não faz diferença. 16h30? 16h30? Ótimo. Tem uma sugestão do Marcelo, 16h30. 16h30 é muito bom. O Torres, 16h30, Sandoval? Pronto, também, 16h30. José. Para mim, ótimo. Ok, com os relatores. João? Para mim, tranquilo, sem problema. Toinho? Tranquilo, a segunda 16h30, prefiro também. Na segunda, né? Então, eu acompanho o voto dos relatores. Então, nós vamos lá. A nossa próxima será dia 9. A nossa próxima será dia 9, às 16h30. Sandoval, eu podia fazer o seguinte, Sandoval, em relação à sua proposta, nós, nos bastidores, vemos pelo menos 3 que preparariam material para serem os expositores,
que os debatedores somos todos nós que participamos, né? Sim. Então, umas 3 pessoas para expor, ou 2, e, no caso, os outros são debatedores. O que você acha? Eu acho que a gente pode deixar 2 temas. Este, enquanto ele durar, se der tempo, faz o segundo. Certo. Se ele durar pouco, a gente entra no segundo, seja ele qual for a sua escolha, e a gente toca. Isso que o Torres falou é seríssimo. Eu estou falando de dinheiro, que é difícil ganhar R$1, tirar de limpo, pagar tudo e botar ali. É muito difícil. Vamos tentar trabalhar esse do Torres para o dia 23. Tá. Certo, Torres? Depois da APAS, né? Que nós vamos tentar ver se consegue algum representante do Serasa. Eu tenho quase certeza que eles não vão querer se expor, mas, de qualquer forma, a gente tenta. Mas, como eles têm esses contratos, esses compromissos setorizados, eu acho muito difícil querer se expor, mas não custa nada tentar, né? Eu acho isso. Passando o tema para eles, e aí a gente já tem a resposta logo se eles participam ou não, né? Eu pediria, João, o seguinte: você aguarde um pouquinho, eu vou conversar com o Torres passar, ele formalizar qual é o problema em si, e o fórum faz um ofício, ou a DASP faz um ofício, ou assina a DASP e a Associação de Pernambuco, ou então, para fazer o convite oficial colocando o tema, ver se eles querem mandar. Eu acho que com o pessoal num telefonema nós vamos conseguir logo de imediato um não. Ou então que espere e não vai vir. Eu acho que nós devemos oficializar o convite por escrito. Eu acho que você tem razão. Na realidade, a gente não sabe o porquê que você não pode negativar, né? A Serasa, ela diz que não pode, quando você tenta negativar, ela não permite negativar. E quando você tira o Serasa desse cliente, ele está limpo, ele não tem nada. E não pode negativar. Você não sabe se cliente de um segmento específico, Torres? Supermercado, mercadinhos, tem até clientes grandes. Eu estou com esse problema com clientes que são importantes para a empresa e hoje estou com problema, porque eu dei crédito e está me devendo. Entendeu? Então é o seguinte, ok, eu captei a mensagem vindo no Mestre, como diz. Nós vamos oficializar a diretoria da Serasa, que fica em São Paulo, né, João? Sim. Acho que é Rio Claro agora, a sede, né? Já mudou a sede para Rio Claro? Não? Já mudou. Não. Não? Eles estão, acho que ainda ali na Berrini. Pronto, nós vamos ver a administração central no Brasil, aonde ficar, e vamos oficializar colocando o tema e pedindo a participação no debate para esclarecimentos. Para entendimento, doutor. Se você botar esclarecimento, não vem ninguém. Não vou botar desse jeito, não. Nós vamos suavizar. Isso. Senão ia mandar pelo oficial de justiça. Então, vamos fazer um convite. Tá bom? E a gente vai agendar isso para o dia 23, o Torres. Eu vou em contato com o pessoal da Serasa e, para ter mais ou menos, vou conversar com a menina lá para dar uma ideia para a gente qual o caminho seguir. Se ela achar que a gente deve fazer essa solicitação via documento, né? João, eu acho que não, João. Eu acho que aí, quando você entrar aí nesse contato, será a DASP. Melhor deixar o fórum fazer, viu? Deixar o fórum fazer. O doutor, faz aí umas boas-vindas, o Amaury Pazini, nosso amigo, chegou, a gente vai estar quase falando seja bem-vindo e tchau, né? Oi, Amaury. O Amaury está ali, rapaz. Boa noite. Damasceno, doutor Sandoval, tudo em ordem? Cheguei Amaury. Em reuniões. Fala, seu João. Boa noite, Amaury. Seja bem-vindo, Amaury. Você é sempre original. Aí. Estava em reuniões aí, acabei entrando muito tarde. Aí, mais uma vez, obrigado e parabéns pela explanação aí, trazer sempre as novidades.
e as atualizações acima de tudo, que é muito importante para o segmento como um todo. Aí. Obrigado, Maurício. Valeu, Maurício. Doutor Fernando agora conseguiu conseguiu a câmera. Eu descobri agora o que estava acontecendo. Eu estava no Teams, né? Então, a câmera estava, digamos assim, estava ocupada. Tá certo. Aqui é quando acontece isso comigo. Mas o meu é falta de competência do operador. É a mesma coisa que aconteceu comigo. Então vamos fechar aqui, o Sandoval e Torres. Vamos fechar aqui. O fórum pede a participação da Serasa ou a entidade pede? Só porque o João colocou aí, para ficar uma decisão coletiva. Está desligado, Sandoval, teu microfone. Teu microfone está desligado, Sandoval. Eu acho que o fórum fica mais abrangente. Eu acho que é mais interessante, mais abrangente, até por conta dos convites e isso, então participação e tal. Acho, essa é a minha opinião. Então fica assim, viu? Nós vamos oficializar o convite diretamente do fórum, tá bom? Ok, obrigado então a todos vocês, que maravilha, a gente aprendeu mais um pouquinho e vamos que vamos em frente, vamos lidando com os problemas aí do nosso setor. Se Deus quiser, a gente vai discutindo na medida do possível, vai melhorando alguma coisa. Fiquem todos com Deus, boa semana, bons negócios para vocês. Amém. Para todos nós. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Abraço aí a todos. Boa noite. Obrigado. Valeu, Maurício.